Quando você sabe sobre cultura geral, prepare-se para uma jornada cheia de curiosidades, história, ciência e muito mais. Essas 100 perguntas vão testar seus conhecimentos e te ensinar algo novo pelo caminho. Vamos começar! Qual império foi governado por Gengis Khan? O Império Mongol? Qual filme da Disney popularizou a frase Hakuna Matata? O Rei Leão? Como se chama o lugar onde nasce um rio? A nascente? Em que continente se originou o cacau? América. Qual instrumento serve para orientar o rumo de um navio? O leme. Que parte do corpo é afetada principalmente por uma doença neurológica? O sistema nervoso? Qual é o maior objeto do sistema solar? O Sol. Qual é o logotipo do Bluetooth? O logotipo A. O que mede um higrômetro? A umidade do ar? Quanto é? 5 ao quadrado? (25). Onde foram realizados os Jogos Olímpicos de 2012? Em Londres? O que é gramática? Um conjunto de regras que regem uma língua. Qual dessas palavras é um pronome? Em que cidade espanhola fica Alhambra? Em Granada? Que tipo de animal é uma raia-manta? As raias-mantas são peixes? Quem escreveu? Ninguém escreve ao coronel? Gabriel Garcia Marques. O que acontece com a pressão do ar à medida que se sobe na atmosfera? Ela diminui. Que artista espanhol foi uma das principais figuras do surrealismo? Salvador Dalí? Que documento você precisa para viajar de avião para outro país? Passaporte? Em que país da América Latina fica o Aeroporto Internacional Eldorado? Na Colômbia? Qual ditador romano foi assassinado por um grupo de senadores? Obrigado. Júlio César. Qual país tem como capital Riad? Riad é a capital da Arábia Saudita. Como se chamou a era que seguiu a queda do Império Romano do Ocidente? A Idade Média?
Que revolução deu origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? A Revolução Francesa? Quem escreveu Alice no País das Maravilhas? Lewis Carroll. Qual tradição espanhola consiste em correr na frente dos touros pelas ruas de Pamplona? A festa de São Firmino? Em que país fica o Monte Rushmore? Nos Estados Unidos. Que instrumento musical Bartolomeu Cristóforo inventou no início do século XVIII? Piano. Que gênero musical Bob Marley popularizou? Reggae? Qual cidade europeia sediou os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896? Atenas. Qual é a raça deste cachorro? É um poodle ou caniche. A maior parte do oxigênio do planeta vem dos oceanos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Entre metade e quase 70% do oxigênio gerado anualmente na Terra é produzido nos oceanos, graças à fotossíntese realizada pelo fitoplâncton. O restante vem dos ecossistemas terrestres, como as florestas. Como se chama a linha imaginária que divide dois países? É uma fronteira? Qual é o nome da arte de escrever à mão com letra bonita? A caligrafia? Que cor é tradicionalmente associada à paz? O branco? Que símbolo matemático é usado para representar a porcentagem? A resposta correta é a opção B. Quem pintou esta obra? É o Beijo e foi pintada por Gustav Klimt. Qual cor predomina na celebração do Dia de São Patrício? O verde? Qual país celebra o Dia da Independência em 4 de julho? Estados Unidos. Que gás as plantas absorvem do ar para realizar a fotossíntese? Dióxido de carbono. Do que se alimenta um animal folívoro? De folhas. Em que período histórico vivemos atualmente? Na Idade Contemporânea? Qual é o nome, o texto principal da capa de um jornal? É a manchete. Quem pintou a criação de Adão? Michelangelo. Que Alessandro Volta inventou? A pilha elétrica?
Como é conhecido o dióxido de carbono em estado sólido? Gelo seco. Qual desses materiais é um bom isolante elétrico? Cobre, alumínio ou plástico? O plástico? Os polvos têm ossos, verdadeiro ou falsos? Falso? Os polvos não têm ossos. Seu corpo é completamente mole, o que lhes permite adotar formas surpreendentes. Eles têm apenas um bico duro, semelhante ao de papagaio, que usam para se alimentar. Como se chama o processo de aquecer um metal e resfriá-lo rapidamente para torná-lo mais duro? A têmpera? Qual é a célula responsável por transportar o oxigênio no sangue? Inscreva-se no canal. O glóbulo vermelho. Qual prêmio Nobel Marie Curie ganhou primeiro? O de Física ou de Química? O prêmio Nobel de Física. Qual é o planeta do Sistema Solar com a rotação mais rápida? Júpiter gira tão rápido que leva apenas 10 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Essa velocidade de rotação tão extrema faz com que os ventos no planeta atinjam velocidades de até 1000 km por hora. Qual é o animal nacional da Índia? Quais linhas são usadas para determinar a latitude de um lugar? Os paralelos. Como se chama o local de culto dos judeus? Sinagoga. Qual é o nome dado ao estudo do clima e dos fenômenos atmosféricos? A meteorologia? Que cientista propôs as leis da herança genética? Gregor Mendel. Do que tem medo uma pessoa que sofre de misofobia? De germes? O que é maior? Um átomo ou uma molécula? Uma molécula? Uma molécula é maior do que um átomo, pois é formada por 2 ou mais átomos ligados entre si. Quem interpreta Joseph Cooper no filme Interestelar? O ator Matthew McConaughey. Qual metal é usado principalmente para fabricar as latas de bebidas? Alumínio. Em que cidade europeia se passa o filme Ratatouille? Em Paris. Qual destes animais é um crustáceo? Caranguejo? Quem é considerado o primeiro faraó do Egito? Qual é o continente mais populoso do mundo? A Ásia é o continente mais populoso do planeta. Só entre a China e a Índia há mais de 2,8 bilhões de habitantes, o que representa cerca de 35% da população mundial. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2025?
A venezuelana Maria Corina Machado? De que cor são os Smurfs? Eles são azuis? De que país é presidente Lula da Silva? Do Brasil. Em qual religião se encontra o conceito de karma e reencarnação? O hinduísmo? Onde caiu o meteorito que provocou a extinção dos dinossauros? No que hoje é o território do México, na Península de Yucatán? Onde começava a Rota da Seda? Qual famoso museu europeu sofreu um grande roubo em outubro de 2025? O Museu do Louvre, na França. Em outubro de 2025, alguns ladrões disfarçados de operários roubaram do Louvre 9 peças das joias da coroa francesa. O roubo durou menos de 8 minutos e os objetos furtados estão avaliados em cerca de 100 milhões de dólares, embora seu valor histórico seja incalculável. Onde viviam os deuses principais da mitologia grega? No Monte Olimpo. Como se chama o nome falso que um autor usa para ocultar sua identidade? Pseudônimo? Este tipo de madeira é tradicionalmente usado para fabricar lápis. Inscreva-se. O cedro. O que é mais longo, um dia em Mercúrio ou um dia na Terra? Enquanto o nosso planeta leva apenas 24 horas para completar um dia, em Mercúrio, cada dia dura 4.224 horas. Imagine tudo o que você poderia fazer em um único dia em Mercúrio. Qual é a moeda oficial do Peru? O Sol peruano. Qual continente rodeia o Golfo Pérsico? Como se chamava a cidade de Tóquio antes de 1868? Como se chama cada uma das linhas que formam um poema? Verso. A que se refere o termo médico? Dispneia. Dificuldade para respirar? A que país pertence a Ilha de Páscoa? Ao Chile. O que provoca a característica cor rosada dos flamingos? Sua alimentação. A característica cor rosada dos flamingos se deve aos carotenoides presentes nos alimentos que consomem, como algas e pequenos crustáceos. Esses pigmentos, ao serem processados pelo organismo deles, tingem suas penas de tons rosados. Como se chama o recurso literário que imita sons por meio de palavras? Um abraço. Onomatopeia. Em que país fica a cidade de Veneza? Na Itália? Como se chama o código quadrado formado por pontos que é escaneado com o celular para acessar informações?
É o código QR. Como se chama o aumento geral e sustentado dos preços em uma economia? A inflação. Que tipo de animal é um camaleão? Os camaleões são répteis. Que porcentagem aproximada do peso total do corpo representa o cérebro humano? Cerca de 2%. Que tipo de objeto é Plutão, de acordo com a atual classificação astronômica? É um planeta anão. Que cidade foi conhecida como Nova Amsterdã no século XVII? Nova York. Que tempo verbal indica uma ação que acontecerá depois do momento presente? Futuro. Que gás faz com que os balões de festa flutuem? O hélio. A Via Láctea é a maior galáxia do universo, verdadeiro ou falso? É falso, nossa galáxia não é a maior do universo. A Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz, enquanto IC 1101, uma das maiores e mais massivas galáxias conhecidas, é aproximadamente 50 vezes maior. Qual país tem uma bandeira vermelha com 5 estrelas amarelas no canto superior esquerdo? China? Qual palavra é usada para se referir ao dinheiro extra que um banco cobra por fazer empréstimos? Juros. Quantos anéis tem a bandeira olímpica? 5 anéis? Como se chama a narração que relata os fatos mais importantes da vida de uma pessoa? Biografia? Que metal é essencial para a produção de aço inoxidável? Qual que é o nome oficial do México? Estados Unidos mexicanos. Nos perguntavam, que país está sendo mostrado no mapa? Não esqueça de responder nos comentários. Quer ver mais? Clique em um dos vídeos na tela e continue aprendendo com Dose de Cultura.